Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes e é uma alegria estar todos os dias aqui compartilhando o Evangelho com vocês. E hoje nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 4. A quem nós devemos temer, né? E diz assim a palavra de Deus: digo-vos, amigos meus, Cristo falando para os discípulos, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais nada que fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem, porém, me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Queridos, que palavra maravilhosa, né? Quantos de nós nos acordamos todos os dias ansiosos, todos os dias nós nos acordamos temerosos. É uma característica da nossa sociedade o medo, né? E é interessante que a pandemia intensificou ainda mais esse medo, ou seja, deixou o coração do homem ainda mais incerto. E é isso que é interessante, né? Porque a expectativa de vida aqui no nosso país aumentou, né? Houve um período onde a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos, devido à precariedade da nossa sociedade. Hoje em dia a expectativa mudou tanto que hoje há uma revisão da Previdência, né? Para que as pessoas não se aposentem tão cedo, porque a população brasileira está ficando envelhecida, ou seja, a pirâmide está ficando de cabeça para baixo. O número de crianças está diminuindo e o número de idosos está aumentando, né? E todos os dias nós ficamos ansiosos, nós ficamos temerosos, nós ficamos preocupados com a vida, nós ficamos preocupados como é que vai ser o nosso dia a dia, como é que serão as circunstâncias do nosso dia a dia, se nós vamos conseguir contemplar os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Às vezes nós tememos o outro, né? Nós tememos o outro, às vezes um inimigo que você tem, ou alguém que traz algum tipo de conflito, ou algum tipo de dificuldade para a sua vida no dia a dia, e às vezes também você tem um temor, você tem um medo até mesmo do diabo, né? Então tem muitas pessoas que vivem intensamente com medo, né? Vivem intensamente angustiadas, né? Com medo desses 3 espectros, né? Com medo da própria vida, né? Do dia a dia, com medo do outro ou com medo no mundo espiritual do diabo, né? Então, geralmente, o coração do homem ele é tomado por medos e muitos temores invadem ele, principalmente porque o ser humano ele tem essa concepção que ele é finito, né? Embora o ser humano ele não pense na morte, né? Mas quando a enfermidade vem, a dificuldade vem, a adversidade vem, ou o médico muitas vezes dá uma boa notícia, ou ele se encontra em alguma situação adversa, onde ele percebe que a sua vida se encontra em perigo, então ele é tomado por um medo, ele é tomado por um temor,
por um temor, ele é tomado por um pânico tão intenso que muitas vezes perde até a coragem de sair de dentro de casa, né? Algumas pessoas são tomadas por um pânico tão violento que elas não conseguem sair de dentro de casa porque elas acham que ali elas vão estar arriscando a vida dela. E é interessante que na medida em que a nossa sociedade ela vai andando, cada vez esse homem ele vai ficando mais cheio de temores, mais cheio de medos, né? Às vezes, como a gente assiste no noticiário, uma guerra está lá do outro lado do planeta, mas como está tudo interligado, imediatamente a gente já vê as pessoas comentando na rua, e quando essa guerra chegar aqui, o que vai acontecer? Será que essa guerra vai chegar aqui? Né? Às vezes aparece uma notícia de enfermidade, de uma virose que apareceu lá na China, ainda não tem nenhum caso relatado aqui no Brasil, então muitas vezes a pessoa já entra em pânico, pensando, vixe, se a pandemia chegou aqui, eu acho que essa doença também vai chegar. Né? Às vezes, se um determinado país ou região está passando por uma crise financeira e a pessoa já pensa, vixe, o Brasil também vai passar por essa crise, eu também vou passar. Ou às vezes um vizinho seu está passando por um momento de adversidade e você já fica temeroso, meu Deus, que vai ser comigo? Né? Muita gente tem o hábito de assistir alguns jornais policiais e vem ali briga de facção, vê ali morte, vê ali violência, vê ali assalto, e às vezes ela fica temerosa, meu Deus, se eu sair de casa, será que eu vou ser assaltado? O que vai acontecer comigo? O que será de mim? Ou seja, é um ser humano completamente tomado pelo medo. Aí o Senhor vem e Ele nos acalma, né? O Senhor vem e Ele nos traz paz, onde Ele vai dizer, eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Vocês devem temer aquele que, depois de matar, que sou eu, tenho poder para lançar no inferno. Digo sim, este vocês devem temer. Porque esse proporciona a morte natural, mas também este promove a morte eterna, que é a pior morte que tem, porque você vai estar para sempre separado de Deus. Essa é a pior morte. O inferno não é triste porque lá tem fogo, tem enxofre, lá tem um diabo, tem uns demônios e aqueles que morreram sem Cristo estão lá. Não é, querido, não é isso. A dor do inferno é porque para sempre este homem vai estar separado do seu Criador, daquele que lhe deu a vida, daquele que lhe deu o sentido da vida. Essa vai ser a maior dor no inferno, né? Ter desprezado essa oportunidade, porque nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho também. Não estou aqui ensinando para dizer que eu sou melhor não, querido. Pelo contrário, sou falho. Sou extremamente falho. Tem áreas da minha vida que mesmo nascendo na fé, eu sou falho. Às vezes eu caio, às vezes eu falho. Às vezes esse espinho na carne, ele vem e bate na minha porta, me dá uma espetada e eu vejo que eu sou falho, eu vejo que eu sou pecador, eu vejo que eu sou necessitado e digo, Senhor, me dá misericórdia. Porque tem áreas da minha vida que eu consegui resolver, Senhor. Mas tem áreas da minha vida que eu não consegui resolver. Eu fico um tempo bem, mas depois caio, erro de novo, falho de novo, estou lá ao pé do Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me levanta, Senhor, me dá força. Então o Senhor diz na sua palavra que é Ele que nós devemos temer. Nós não devemos temer o mundo, nós não devemos temer o outro, nós não devemos temer o diabo. Nós devemos temer ao Senhor, porque Ele sim tem o poder de tirar a nossa vida e não somente isso, lançar a nossa alma para sempre no inferno, ou seja, fazer com que ela esteja para sempre separada dele. Mas o texto não para por aí. Ele dá um segundo conselho e vai dizer, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
não temais, mais valei do que muitos pardais, né? Ou seja, toda a nossa história, toda a nossa trajetória, todos os nossos dias, todas as nossas circunstâncias estão escondidas na mão de Deus, está no controle de Deus. Não tem nada na sua vida que esteja fora do controle de Deus, que não esteja dentro da sua vontade ou que não esteja dentro da sua vontade permissiva. Deus não é surpreendido. A sua vida não surpreende a Deus. Os fatos da vida não surpreendem a Deus, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas e todas as coisas subsistem por causa dele. Então Deus não é surpreendido, nada o abala, nada o entristece, nada o surpreende, nada. Por isso que ele diz, até um fio da nossa cabeça que a gente acha irrelevante, que cai no meio da casa, até o fio de cabelo estão todos contados, que a gente acha que não tem valor nenhum, porque tem milhões, né, aqui na cabeça, a gente acha que não tem valor nenhum. O Senhor diz, até os fios de cabelo de vocês estão contados. Isso é uma simbologia que ele está dizendo que cada detalhe da vida de vocês está traçada, está marcada. Não tem acaso, não tem previsto, não tem. Tudo ali cronometrado, né? E diz mais, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Quem, porém, me negar diante dos homens, será negado diante de Deus. Ou seja, confie no Senhor e revele quem você é. Você é uma nova pessoa que aceitou a Jesus e agora você tem uma nova vida diante de Deus. Você não é um cidadão secreto do céu. Você não é agente do SBI, do FBI, né? Você não é um CSI, né? Você não é um detetive, você não é um inspetor, você não é um agente secreto do céu, não. Você é um cidadão do céu andando na terra como peregrino, né? E como peregrino você tem que anunciar, você tem que revelar para as outras pessoas que você pertence a uma outra pátria, né? Quando você está andando por aí, que você encontra um estrangeiro, rapidamente você vai reconhecer o estrangeiro, ou pela forma dele de se vestir, ou pela forma dele falar, ou pela aparência dele, mas você vai detectar que ele é estrangeiro. Por mais que ele tente disfarçar, ele vai acabar revelando que ele não é brasileiro. Assim também somos nós, né? Nós devemos, quando as pessoas olhar para a gente não precisa disfarçar e a gente não precisa forçar para mostrar que nós somos estrangeiros. As pessoas possam ver que nós confessamos a Deus, que nós somos filhos de Deus e jamais buscarmos negar ao Senhor, certo? Então que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, onde o Senhor nos ensina a o temer, Senhor, a temer o Senhor, porque ao longo do nosso dia a dia nós tememos as circunstâncias da vida, Senhor, porque muitas vezes nós não temos controle dela, nós tememos o outro, nós tememos o mundo espiritual, como as sortes infernais, e muitas vezes nós tememos até nós mesmos, Senhor. E isso muitas vezes nos apavora, isso muitas vezes nos angustia, isso muitas vezes faz a gente ficar encarcerado em prisões sem poder se libertar, Senhor. Prisões tão profundas que levam à depressão, que prisões tão profundas que levam às fobias, a síndrome de pânico, transtornos bipolares, doenças psicossomáticas, ansiedades generalizadas e todos os tipos de enfermidades que escravizam o corpo humano e a alma humana. Mas o Senhor diz na sua palavra que nós devemos temer ao Senhor. Por quê?
Ele está no controle de toda a nossa vida. Nem um único fio de cabelo nosso é em vão. Todos eles estão milimetricamente contados e colocados no lugar certo e na posição certa, e o Senhor cuida de cada um deles. Como também o Senhor tem o poder de tirar a vida e tem o poder de dar a vida. E também nós devemos temer ao Senhor, porque o Senhor tem o poder de lançar no inferno aquele que o rejeitou, aquele que o desprezou. Ou seja, não tem poder somente para matar o corpo, mas também para matar o espírito. Que nós possamos ter esse temor no nosso coração, não só hoje, mas todos os dias, para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Segue, curte, compartilha, comenta, manda aí para uma outra pessoa, né? Para o nosso canal seguir crescendo, evangelizando e levando a palavra de Deus aos corações. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.